ao Senhor em oração. Pai eterno, nós só podemos oferecer aquilo que o Senhor já nos deu. Nós só conseguimos vir ao Senhor e ofertar a Ti o nosso ar, a nossa adoração, o nosso coração. E tudo isso que nós fazemos porque o Senhor nos deu. E nesse instante nossos corações possam estar trabalhados pelo Teu Espírito para receber a palavra do Teu Evangelho, para receber as Escrituras do Senhor. Possamos sair daqui entendendo a necessidade da oração em secreto. O Senhor possa usar a Tua palavra como aquela espada de dois gumes que discerne as nossas intenções, o nosso coração, a nossa vontade. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, no seriado chamado House, um seriado sobre medicina, vai contar sobre a história de um médico que, com seus médicos auxiliares, ama solucionar problemas de doença. Dr. House é um médico excêntrico, bem anormal, porque normalmente ele acha que seus pacientes são mentirosos. E o que não mente são os seus sintomas. Por isso ele é um médico que normalmente não tem contato com os pacientes. Ele pede para que os seus médicos auxiliares sempre conversem com os pacientes que chegam até o consultório. Mas em um dos episódios, que na minha opinião é um dos episódios mais tristes, a equipe médica, junto com House, está tentando solucionar um problema de uma mulher, uma jovem, que há várias semanas não consegue ter um estado de melhora. E a cada vez que passa no seriado, eles tentam medicá-la de uma maneira diferente, achando que aquele novo sintoma revelava um novo problema. E eles tentam, durante a série inteira, aliás, o episódio inteiro, resolver aquele problema daquela mulher. E ela acaba falecendo. Os médicos ficam muito tristes por conta da perda, mas o Dr. House, ele está indignado. Porque o que ele mais gosta no seu trabalho é saber o motivo das coisas. Ele não se importa com o óbito daquela jovem. O importante para ele é saber o porquê. E nesse momento de desespero, de entender o motivo das coisas, ele vai até ao necrotério e começa a investigar a moça, começa a olhar o corpo, o que tinha acontecido. E a cena mais triste naquele episódio é justamente quando ele percebe que ela tinha acabado de falecer por conta de uma infecção causada pelo gancho do sutiã que ela estava usando. Os médicos investigaram todo o corpo dela, mas não viram que nas costas havia uma ferida. E por conta daquela ferida, ela teve uma infecção generalizada e acabou falecendo. Mas House, ele termina aquele seriado feliz, contente, porque ele teve a recompensa dele. E assim como House, nós buscamos a nossa recompensa. Não importa o quê, não importa quem, não importa o que nós devemos fazer, nós queremos ter a nossa recompensa. Nós queremos fazer algo que mostre que aquilo que nós fazemos deve ser recompensado. E eu quero te convidar, então, a abrir as Escrituras, Mateus, capítulo 6. Nós leremos versos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Irmãos, esse sermão de hoje, intitulado Em Secreto,
Eu quero dividir com os irmãos no versículo 5, versículo 6. Versículo 5, nós iremos falar sobre não orar buscando a fama. No versículo 5, não orar buscando a fama. E no versículo 6, ore em secreto, sem qualquer drama. Versículo 5, não ore buscando a fama. Versículo 6, ore em secreto, sem fazer qualquer tipo de drama. Começando o nosso versículo 5, a palavra de Deus diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas. E aqui Mateus vai usar a palavra hipócrita, que vem do seu contexto da dramaturgia. Mateus entende que com seus conterrâneos, o teatro de sua época era feito pelos hipócritas. Pessoas que não usavam maquiagem, mas que vestiam máscaras para representar seus papéis. E Jesus começa a trazer luz para a gente nesse versículo, dizendo que a natureza do problema dos homens é que eles representam ou atuam uma religião falsa. Eles são teatrais, eles não são genuínos. E a imagem que nós temos é que o hipócrita, ele finge uma coisa durante todo o tempo, algo completamente daquilo que ele é de verdade. Ou seja, as atitudes externas dão a entender, segundo Jesus, que essa pessoa busca o Senhor, ela está centrada no Senhor, mas os seus desejos mais íntimos são focados no reconhecimento dos homens. E é muito fácil, irmãos, escondermos a nossa hipocrisia, porém difícil de tratá-la. Porque a hipocrisia, ela está profundamente enraizada no coração humano. E Jesus vai dizer que esses hipócritas, esses atores, eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. E Jesus, em seu sermão, começa a especificar muito bem onde essas orações acontecem, onde esses hipócritas se encontram. E ele vai dizer, primeiro em lugar, nas sinagogas. E esse é o local, a sinagoga é o local onde os líderes religiosos, onde os mestres da lei, onde os próprios judeus se encontram para poder ler a Torá, ler os profetas, orar em comunidade, ouvir um sermão, pregar, instruir uns aos outros. E é neste ambiente que o Senhor Jesus vai falar que eles gostam de estar. Eles gostavam de estar na sinagoga e orar de pé naquele lugar. E o segundo lugar que Jesus vai dizer são nos cantos da praça. E o sentido de canto, irmão, aqui no grego é um sentido de esquina, um cruzamento onde tem muita gente, um local movimentado por pessoas. E o mais interessante é que essa palavra, praça, no original, ela mostra justamente aonde o hipócrita quer estar. Em primeiro lugar, ele está de pé na sinagoga e depois ele vai para o canto da praça. E a raiz da palavra praça no grego é plateia. Plateia. Aquele que é um hipócrita, um grande ator, quando ele vai orar, ele começa então no meio dos religiosos, no meio dos crentes, mas porque aquele espaço é pequeno demais para ele, ele desce e vai para o meio da plateia. Ele vai para o canto das praças. E ele faz isso porque ele é um excelente ator. A hipocrisia dele é a sua arte. E a sua arte, ela é perfeita. Tão perfeita porque ele pratica isso diariamente. A sua falsidade, feita continuamente, o levou à perfeição. E ele consegue enganar todos. E ele fazia isso no local de adoração e algo que era comum a todos. Dentro da sinagoga, todos oram. Todos oram. Mas a diferença é que aquele hipócrita de pé, ele é falso. E ele faz isso com grande categoria. E quando ele não está no palco, naquele ambiente de destaque entre os judeus, ele faz como um belo ator.
que está diante do seu teatro, diante do seu público e atuando durante vários minutos e começa a interagir com o seu público na plateia. Ele desce, ele começa a ir para perto das pessoas. Ele vai para o local onde há uma multidão, onde há mais pessoas. E é ali no meio que ele começa, então, a performar a sua vida falsa, a sua falsa religiosidade. E qual que é a hipocrisia dele? O Senhor Jesus vai dizer qual que é a sua arte, como é que ele é bem conhecido. No verso 5, quando orardes, é a oração. E ele demonstra aquela que deveria ser a sua intimidade com Deus de maneira pública. Ele faz da sua oração um grande espetáculo. Porque o que ele mais deseja é ser visto, é a fama. Eles querem um palco. Por isso que eles vão na sinagoga. E quando não estão mais satisfeitos, eles descem para ter mais público e vão para as praças, vão diante da plateia. Porque o que eles mais querem é ter a atenção do povo. E Jesus continua dizendo no versículo: olha, esses grandes atores, esses falsos religiosos, essa gente hipócrita já ganham o que eles querem. Jesus vai dizer: eles oram em pé na sinagoga, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Nunca foi algo feito para Deus, mas para que as pessoas pudessem vê-los. Nunca foi o fato de orar para Deus o desejo do seu coração, mas ser atendido pelos homens. O desejo deles era satisfazer o seu próprio coração. E, irmãos, a pergunta que fica é: você acha que uma oração hipócrita ela é atendida? Você acha que a oração de alguém que se diz religioso, que passa um tempo de oração falsa, ela consegue passar por esse teto? E a resposta é não. Porque a oração dele ela não é horizontal, mas ela é vertical. Aliás, ao contrário, né? Ela não é vertical, ela é horizontal. E esse é o desejo do coração hipócrita: alcançar quem está aqui. Toda falsa oração e manifestação de santidade falsa, elas são atendidas. Porque o Senhor, Deus, vai dizer em Romanos 1, que ele entregou os homens às suas próprias paixões. E se o coração do homem falso, do hipócrita, deseja ser visto pelos homens, Deus vai entregar. Deus vai lhes dar. E é o que vai dizer o versículo: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Se você faz uma oração hipócrita, se você é um hipócrita, se você é um falso religioso diante da congregação, o Senhor já lhe recompensou. As pessoas estão vendo a sua suposta glória, a sua falsidade. Ou seja, o hipócrita queria orar de pé na sinagoga e ser visto. E ele foi visto. Ele queria orar na praça e ele foi visto. A sua recompensa foi dada. Ele foi notado por todos. Ele é assistido em seu belo espetáculo. Mas Jesus, ele continua ensinando: eu sei que vocês vão orar. E orar é algo necessário, é importante. Mas o como você ora faz muita diferença. Para quem você ora faz muita diferença. Por isso, quando vocês orarem, não seja um falso, não seja um ator, não seja um hipócrita. Não busque a glória dos homens. Por quem que você deseja ser visto? Essa é a pergunta que a gente deve fazer ao nosso próprio coração. Não ore buscando a fama. Porque Jesus alerta sobre a hipocrisia, sobre a falsa religiosidade. Jesus está dizendo, ó, semana após semana, vocês se reúnem nas sinagogas e vocês veem homens se levantando e de pé oram aos outros homens. E a tentação do nosso coração é, quem sabe, repetir aquilo que eles fazem. Vocês se reúnem na sinagoga, vocês olham, vocês passam pelas praças, vocês passam pelas ruas e vocês veem os homens orando. Cuidado com o seu coração, para não repetir o que esses hipócritas fazem. Por isso, quando orarem, não seja como os hipócritas.
E aí, agora indo para o versículo 6. Orar em secreto, sem fazer qualquer dama. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. E Jesus continua nos ensinando a ter o coração alinhado, a direcionar o nosso coração em oração ao que realmente precisa ser alcançado e desejado. E Jesus está dizendo para a gente, olha, é melhor você sair do palco da sinagoga, é melhor você sair do meio da plateia e ir para um lugar secreto. Ir para um lugar inglório. Ir para um lugar onde você não vai ter afã. As pessoas não vão te olhar. Ir para o seu quarto escuro e orar. Ou seja, o Senhor está te pedindo, ore em secreto. E não mais faça nenhum drama, como os atores hipócritas fazem. Ore em secreto. Não faça drama. E Jesus indica aos discípulos duas coisas. Vocês devem saber ficar sozinhos. Você entra no seu quarto e fecha a sua porta. E outra coisa é que o Senhor te vê em secreto. Então a sua oração deve ser sincera. Ao orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto e ao seu pai que está lá em secreto, junto com você. E o contraste do que a gente vê do hipócrita e daquele que Jesus disse que deve fazer a coisa certa é justamente que o primeiro ora nos locais abertos e o segundo no local fechado. Mas mesmo indo no local fechado, Jesus não está sendo contra a gente orar em público. Pelo contrário. Jesus está dizendo que a gente deve tomar cuidado com a nossa atuação da oração. E a gente pode, irmãos, ir em secreto e continuar atuando com Deus. A gente pode continuar sendo um belo de ator com o Senhor, construindo uma fala com Deus daquilo que não é real. Porque mesmo nós cristãos, o nosso primeiro instinto por sermos nascidos no pecado, embora regenerados, nós sabemos que Deus é Pai. Deus é presente. Deus, ele está no seu trono, ele é rei, ele vê todas as coisas, mas nós sabemos a nossa condição de pecadores. E até mesmo com os nossos pais terrenos, nós filhos, na idade de criança, nós escondíamos nossos segredos, nós tínhamos nossos segredos. Nós íamos aos nossos pais com medo da repreensão. E nós podemos ir ao Senhor em secreto, ainda assim escondendo as nossas coisas, as nossas mazelas, por causa do nosso coração. E essa é a nossa tentação de ir a Deus, orando, atuando novamente, achando que Deus não conhece de verdade quem nós somos. Mas a verdade, irmãos, é que nós podemos ir com a nossa dor, com a nossa vergonha, com as nossas mazelas, porque o Senhor é um Deus gracioso. Ele é um Deus de perdão. Ele é um Deus que exerce misericórdia sobre nós quando nós vamos diante dele com sinceridade em coração. E saber que Deus está em secreto nos faz desejar ir a ele desnudos, sem qualquer tipo de falsidade, sem qualquer tipo de segredo, abandonando os nossos segredos. E a gente precisa parar de tentar persuadir ao Senhor nesses lugares secretos. Porque a realidade é que Deus é um Pai. E mais do que Pai, Ele é um Pai que nos vê a todo instante. Não importa o quão escondido você possa estar, Deus te vê. Não importa o quão secreto você tenta ser, o Senhor sabe do seu coração. E nós precisamos ir, então, em sinceridade, sem drama, sem atuação. E Jesus não está proibindo, como eu disse, uma oração pública. O que ele quer é, você precisa deixar para fora do seu quarto, coisas que você tem levado em oração. Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele vai falar sobre o Sermão do Monte, ele nos enriquece muito quando ele vai falar sobre essa parte da oração em secreto. Porque ele vai dizer que a gente precisa deixar para fora nós mesmos. Ele vai dizer que nós precisamos deixar as pessoas para fora quando nós entramos em secreto. Ele diz assim que não há qualquer vantagem de você entrar no seu quarto, fechar a porta e a todo tempo você estar cheio de si. Você somente estar pensando em si mesmo, orgulhando-se da sua própria oração ou da sua vida espiritual.
E é por isso que nós devemos ir ao Senhor em secreto, sem qualquer drama, sem levar as pessoas conosco, sem nos levar diante de Deus. Mas quando nós estamos diante dele, nós devemos sim ir sem qualquer justificativa, sem justiça própria. Apenas ir e entrar diante dele, em secreto. Porque às vezes a gente leva justificativas em oração e a gente quer advogar diante de Deus aquilo que a gente não consegue fazer. Você pode ir ao Senhor e dizer: Senhor, eu não quero orar. Não é dizer: Senhor, o dia foi cansativo, por isso que eu não estou conseguindo orar. Senhor, eu não quero orar. Senhor, eu não quero ler a Bíblia. Seja sincero com o Pai. Não tente ser alguém que se justifica diante de Deus. Um filme que pode nos ajudar de maneira didática como nós entramos diante do Pai é o filme dos Hobbits. Em um dos filmes dos Hobbits, vai se contar sobre a queda do reino dos anões, da montanha de Erebor. E a cena ela é demonstrada dos anões construindo aquele grande palácio. E é interessante porque os anões são pequenos, mas a estrutura do castelo, a sala do palácio, é gigantesco, é brilhoso, é belo. E ele vai demonstrar, a câmera vai mostrar de cima os anões ali sentados, trabalhando, ou verificando o ouro, ou diante do próprio trono, o rei, e aquela majestosa coluna. E é isso que a gente precisa fazer, irmãos. Quando nós entramos em secreto diante do Pai, nós devemos ver que estamos num lugar monumental, na sala do trono. Nós devemos ser como aqueles anões que percebem a sua pequenez diante de um Deus tão grande. Nós precisamos ir diante de Deus, entendendo a sua majestade. E estar em secreto, como o Dr. Martin Lloyd Jones vai dizer, é nos despirmos de nós mesmos e das pessoas em nossa mente, mas é dar esses passos em direção a essa sala do trono, gigantesca, monumental. E lá no trono, quem vai estar desejando ver você entrar, não é alguém mau, mas é o Pai Celestial, que está lá em secreto, esperando ter um momento em secreto com você. E as Escrituras vai dizer, e esse Pai que está em secreto, ele vai te dar a recompensa. Ele vai te recompensar se você entrar no secreto, entendendo a grandiosidade do que você vai fazer agora em oração. E você entra no quarto, você eleva seus olhos ao trono da graça, você contempla a grandeza do Senhor, você percebe a sua pequenez, você percebe a sua invalidez. E naquela escuridão, onde você dá passos dentro do trono da graça, você pode orar como Jonas orou. Senhor, na minha angústia, eu te clamei, eu te gritei. Na minha angústia, o Senhor ouviu a minha voz. O Senhor tem lançado diante de mim a sepultura. E eu venho diante do Senhor porque eu estou diante da sala do trono santo, do Deus Santo. Contudo, o Senhor tem me esmagado. O Senhor tem me esmagado e dentro de mim desfalece a minha alma. Mas eu lembrei do Senhor. Eu vim ao Senhor, eu fechei a porta, eu estou em secreto, eu sei quem eu sou. Mais do que isso, eu sei quem o Senhor é. E a minha oração vai subir ao teu santo templo. E com voz de agradecimento, pagando o meu voto, eu vou dizer: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. O meu coração se alegra em secreto, porque o Senhor me salvou. Eu não trago os homens comigo, eu não trago a mim mesmo, mas eu trago a sua glória, porque ao Senhor pertence a salvação. Ele é o Senhor, não há fora. Aliás, fora dele não há outro Salvador. Foi o que nós aprendemos e temos memorizado. Não há outro Senhor. Fora dele não há outro Salvador. E Jonas, naquele momento de escuridão, naquele secreto, ele não está diante dos ninivitas. Ele não está buscando a fama. Jonas está diante do Senhor, que ele veio em secreto. E ele vai dizer: a minha oração subiu ao Senhor. A minha oração chegou ao teu templo.
A minha oração chegou ao Templo Santo. E quando nós estamos, irmãos, em secretos, em sinceridade, sem estar cheio de nós, sem buscar a fama dos homens, o reconhecimento de outros, sem buscar a justiça própria, sem ser arrogante, nós podemos expressar com admiração a Deus. E foi ali dentro daquela momento de escuridão que Jonas expressou um dos versículos mais importantes para nós, que ao Senhor pertence a salvação. E é no seu momento de secreto que você vai perceber que as suas doces palavras serão agradáveis ao Senhor. No verso 6, ao final dele vai dizer: e o seu pai, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Por isso eu quero trazer algumas recomendações como nós podemos responder a esse ensino de Cristo nesses 2 versículos. Nós precisamos sim ir ao Senhor em oração, sem buscar fama, e em secreto, sem fazer drama. Mas eu quero primeiro falar com você que, aparentemente, ou em seu coração, você tem se achado um religioso. Você acha que você é religioso. Sabe qual que é o maior problema da sua hipocrisia espiritual? É que no seu coração, no seu íntimo, você desconhece a Deus que é Pai. Você tem orado aos homens e para os homens, e não a Deus em secreto. E isso lhe faz alguém inseguro. Alguém que não busca estar com o coração no lugar certo. Você não conhece o Pai Celestial. Você conhece os homens. Você conhece a prática religiosa dos homens, mas não o Deus que é Pai e que é celestial. Por isso eu quero te convidar, se você ainda não enxergou a Deus como um Pai e apenas as pessoas como alvo, a ir a Ele em secreto. Porque, às vezes, você ainda não enxergou a Deus como Pai, porque o seu próprio pai é alguém que te traz ódio no coração. Talvez a imagem de pai para você é de alguém tirano, ou de alguém que maltrata outras pessoas, ou alguém que é egoísta, ou alguém que nunca colocou o seu coração em favor dos outros. Mas o pai de Jesus, meu querido, minha querida, ele é um pai celestial. Ele é amoroso. Ele conhece você em secreto. Ele sabe do ódio do seu coração. Ele sabe que você busca reconhecimento dos homens. E ele te convida hoje, de braços abertos, a vir diante dessa sala do trono, a vir diante desse lugar secreto, entrar nesse lugar majestoso para dizer Pai, para chamá-lo de Pai. Por isso, vá até Jesus. Vá ao Senhor Jesus Cristo arrependido de buscar a fama, de buscar o reconhecimento dos homens, de vestir essa roupa de falso religioso. Mas eu também preciso conversar com você, meu querido irmão e irmã. A nossa teologia, ela determina como nós fazemos a nossa oração. A nossa forma de enxergar a Deus determina como é a nossa prática diária. E talvez você possa ser aquela pessoa da família que sempre é pedida para orar pelo alimento. Talvez sempre pedem para você fazer oração de ações de graças quando estão reunidos. Mas que quando você está sozinho, na correria do seu coração, você come sem dar graças a Deus. Você entende? Diante dos homens, você tem um palanque com a sua família, você é um bom ator, você ora, você dá graças a Deus, todo mundo vê, todos dizem amém à sua oração. Mas em secreto, sozinho, você come igual um cachorro, que não sabe quem lhe colocou a comida à frente, que não sabe agradecer a Deus. Isso, irmãos, é ser falso. Isso é ser um ator. Porque Deus lhe vem em secreto. Deus te vê em secreto. Diante da família, nós somos os mais belos oradores. Mas naquele momento sozinho, nós não temos um coração grato.
Nós somos impulsionados pelos amigos, pelos familiares a orar. Mas em sozinho, o meu coração não é impulsionado a agradecer. Sozinho, eu estou na correria do meu dia a dia. E o texto de Mateus, irmãos, ele é um grande aviso, porque nós podemos ser bons pagãos dentro da igreja. Esse é um grande aviso a todos nós. A correria da vida pode começar a te empurrar para demonstrar ser um pagão em secreto diante de Deus e continuar sendo bonzinho diante dos homens. Mas há uma outra forma, e isso tem sido cada vez mais comum nos dias de hoje. Creio que os irmãos, há algumas décadas atrás, podiam comprar CDs de louvores, feito por bandas de igreja. E a gente tem diversas bandas e músicas que cantamos hoje por conta dessas igrejas que nos abençoaram com essas canções. Mas não era incomum de vermos nesses CDs momentos específicos de oração gravada. Um clamor específico para uma situação específica que não ia ser uma bênção para todos que ouvem. E nos dias atuais, irmãos, nós temos algo semelhante. Se você usa as mídias sociais, você já deve ter visto não somente jovens, mas homens, mulheres dizendo: deixa eu orar por você nesse instante. E ali começa uma oração no Instagram, no Facebook, no TikTok. E aquilo que deveria ser algo de íntimo, de intimidade com o Senhor, passa a ser público, porque isso dá view, isso dá like, isso traz seguidores, e quando você tem muitos seguidores, você tem poder. E hoje em dia, essa tem sido uma prática comum às pessoas. Eu quero orar por você aqui agora, eu vou gravar essa oração, porque eu preciso ter o palanque. Eu preciso estar no meio da multidão. As multidões precisam ouvir aquilo que eu falo a Deus por elas. O meu clamor precisa ser ouvido por todos. Cuide do seu coração, irmão. Cuide do seu coração, irmã. Tome cuidado com quem você segue, com quem você dá audiência, porque isso tem sido comum. Jovens, homens, mulheres têm ganhado espaço na internet só porque estão supostamente orando ao Senhor, clamando ao Senhor, aquilo que deveria ser de maneira íntima, de maneira pública. Por isso eu quero lhe perguntar, qual o alvo da sua oração? Quando orardes, não sejam como os hipócritas. Mas qual é o alvo da sua oração? É alcançar o seu pai que lhe vem em secreto? Ou é você alcançar as multidões ao seu redor? E a gente pode extrapolar a oração através das nossas práticas espirituais. Por que você faz o seu devocional? Por que você lê as Escrituras? É só para bater um ano de leitura bíblica? Ou porque você quer ir em secreto ao Pai que conhece as suas dificuldades? Você vai continuar buscando a fama entre os crentes? Vai continuar fazendo esse drama no meio desse monte de gente? Nada escapa aos olhos do Pai, que vê tudo em segredo. E é Ele, o próprio Deus, o nosso Pai Celestial, quem recompensa a todos. Seja lhe dando as paixões desejosas do seu próprio coração terreno e caído, ou acolhendo a oração do justo, daquele que vai em secreto e arrependido. Que o Senhor possa guardar o seu e o meu coração em nossas orações. Vamos orar. Pai, não nos deixe buscar a glória diante dos homens, mas que nós possamos entender o que é orar em secreto e buscar ao Senhor em secreto. Nos ajude a ter um coração sincero. Nos ajude a entender se temos sido atores religiosos. E nos perdoe se estivermos fazendo isso.
que nós possamos buscar ao Senhor em secreto, que o Senhor se alegra em nos recompensar em secreto. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém.